Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre números diretamente proporcionais e inversamente, que nós vamos ver também a seguir. Ele diz assim: os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem. Então, os números que estão aqui no numerador, eles são diretamente proporcionais aos do denominador se essas razões aqui entre eles forem iguais, tá? Vamos aos exemplos, então, a gente vai aplicar isso agora aqui. O primeiro exemplo: os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Nessas condições, determinar os valores de x e y. Estão faltando dois valores aqui. Vamos ver como que a gente vai fazer para achar esses dois valores. Então, vamos montar. Os de cima aqui são 6x e y. Então, é 6x e y. E os de baixo aqui, 4, 8 e 20. 4, 8 e 20, tá? Ele afirmou que eles são diretamente proporcionais e ele quer saber o valor do x e o valor do y. Como que a gente vai resolver isso? Então, primeiro, a gente vai pegar só a parte que importa pra gente aqui. E eu não preciso trabalhar com os três valores de uma vez só. Eu quero só achar o x. Então, eu vou trabalhar com a fração que está inteira, que daí eu consigo resolver, e a fração aqui com o x. Então, no caso, eu vou trabalhar só com os 6/4 e o x sobre 8, tá? Vou deixar isso aqui pra gente usar depois. Lembra que a gente faz a multiplicação cruzada. Primeiro, sempre o que tá com x, 4 vezes x, 4x, 6 vezes 8, 48. Lembra que para eu tirar esse 4 daqui, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, ele vai ficar assim, 48 dividido por 4. Vou colocar aqui do ladinho o valor do x, 48 dividido por 4, 12. Achamos o valor do x, tá? Agora, para achar o valor do y, o y tá aqui. Tem duas maneiras. Como eu sei agora o valor do x, ou eu posso usar aqui que o valor do x é 12, 12 oitavos e o y sobre 20, ou a fração que já estava lá. Eu vou usar os 6/4, até porque ele é menor, né? 6/4 e aqui y sobre 20. Você pega de duas em duas de cada vez, tá? Sempre uma delas tem que estar inteira, para daí você conseguir achar o valor que você está procurando. 4 vezes y, 4y. 20 vezes 5, 120, tá? Como você não sabe essa continha, você pode fazer ela do ladinho. Lembra que quando o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Valor do y, 120 dividido por 4, 30. Tá? Então, o exercício pediu o valor do x e do y. Então, nós achamos o valor do x e do y aqui. Se quiser colocar a resposta do lado, x igual a 12 e y igual a 30. Achamos os dois. Segundo exemplo, sabe-se que os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 80, 55 e 160. Qual é o valor de x mais y? Para eu saber o valor de x mais y, eu preciso descobrir quanto vale x e quanto vale y. Então, a gente vai montar como a gente montou a outra ali. Na ordem que está, primeiro os de cima e depois os de baixo. 80, 55 e 160. Essa fração é a que está inteira. Então, ela que eu vou usar como base para achar tanto o x quanto o y. Vou começar, então, primeiro com o x aqui, tá? Então, eu vou fazer assim. Pegar x sobre 80 tem que ser igual a 32 sobre 160. Daria para simplificar até aqui, mas eu vou usar o valor integral, tá? Multiplicação cruzada. Vamos lá, então. Primeiro, sempre o que está com a letra. 160 vezes x, 160x.
80 vezes 32, ou 32 vezes 80, vou fazer aqui. 32 vezes 80. Sempre quando você multiplica por um número que termina em zero, você pode deixar o zero assim do ladinho e só baixar ele aqui e multiplicar só o outro número. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. 2.560. O 160 vai passar dividindo. Aqui ficou até mais fácil. Ficaria difícil se fosse ali os 3 dígitos, mas como tem zero em cima e zero embaixo, eu posso simplificar, tá? Agora é só dividir aqui. 256 por 16. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 256 por 16. Pego só o 25 aqui para começar. Eu sei que vai caber uma vez só. Uma vez 16, 16. Aqui vou precisar emprestar, né? Fica valendo 1. 6 para chegar no 15, 9. 1 menos 1, 0. Abaixo 6 aqui do ladinho. Virou 96. Quantas vezes que vai caber? Vamos ver. 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que subiu, 9. 16. Então, o valor do x, que é o que a gente estava procurando a princípio, é 16, tá? Lembra que ele quer o valor do x mais y. Então, já achei só o valor do x. Vou achar agora o valor do y, tá? Então, continuar aqui na outra folha. Ele tá dizendo assim, que o y sobre 55 é igual a 32. Vamos colocar aqui, igual a 32 sobre 160. Multiplicação cruzada. Vamos lá continuar. 160 vezes y, 160y. 32 vezes 55 ou 55 vezes 32. Lembra que na multiplicação não importa muito a ordem dos fatores. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5 de novo, 10. Com 1, 11. Pula uma casinha, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Aqui, 0, 6, 7, 1. 1760. O 160 que estava multiplicando tem que passar dividindo, sempre com a operação inversa. Corta o 0. Ficou 176 por 16. Vamos fazer a conta agora aqui de volta. 176 dividido por 16. Pego o 17, eu sei que vai caber uma única vez. Diminui, sobrou 1. Abaixa aqui o 6. Virou 16. 1 vezes 16, 16. Chegamos no resultado 11. O exercício, ele estava pedindo o valor de, vou baixar um pouquinho aqui, x mais y. Então, ele quer o valor de x mais y. O valor do x que nós achamos aqui é 16. E o valor do y é 11. 16 mais 11, 27, tá? Achamos o valor de x mais y que o exercício pediu. Essas elas são as diretamente proporcionais. Agora a gente vai fazer as inversamente proporcionais. O que que difere aqui nelas? Tenho também números, 3 números aqui, só que eles são inversamente proporcionais. Algo inverte aí. Então, ao invés delas serem uma divisão, elas são uma multiplicação. Tá? Então, os 3 primeiros números multiplicados pelos outros 3 tem que dar multiplicações iguais. Vamos conferir aqui no exemplo. Ele diz assim: os números x, y, 2 e z são inversamente proporcionais aos números 6, 10, 15 e 60. Quais são os números x, y e z? Então, vamos conferir aqui. Então, o primeiro aqui é x,
ele tem que ser multiplicado pelo outro primeiro aqui, 6. Isso tem que ser igual ao y multiplicado pelo segundo, 10. Que tem que ser igual ao 2 multiplicado pelo terceiro, 15. Por fim, o z multiplicado pelo 60. Vou fazer as multiplicações aqui para ficar mais fácil, depois a gente resolver. Quanto que é x vezes 6? 6x. Quanto é y vezes 10? 10y. Quanto é 2 vezes 15? 30. E quanto é z vezes 60? 60z. Eu preciso achar o valor do x, do y e do z, um de cada vez, tá? Então, primeiramente eu vou pegar o x, então 6x igual. Qual que é o único valor aqui que está inteiro, sem ser com letra? O 30. Então, eu vou igualar o 30, tá? O 10y, mesma coisa, igual ao 30. E o 60z, mesma coisa, igual ao 30 também. Agora, a gente vai resolver essas três e tá resolvido o problema. O 6 vai passar aqui dividindo. 6 vezes quantos que dá 30? 5. Achamos o valor do x. Segunda, o 10 vai passar dividindo. Pode até cortar o zero para facilitar. Deu 3. E por fim, o z. 30 sobre 60. Aqui o que aconteceu? Ah, eu não posso dividir o 60 por 30? Não, você tem que seguir a ordem que está. Como ele não dá para dividir, a gente vai simplificar. Dividir em cima e embaixo por um mesmo valor, tá? Então, eu vou dividir aqui em cima por 3 e embaixo por 3. Vai dar 1/2. Ok? Achamos os três valores. Na última aqui, é a mesma coisa. Então, nós temos 3 e aqui 3. Única diferença é que aqui ele quer o valor de x menos y. Então, vamos montar. O primeiro tem que ser vezes o primeiro. Igual ao segundo vezes o segundo. Igual ao terceiro vezes o terceiro. X vezes 3, 3x. 30 vezes 12, 360, se precisar pode fazer a continha, e 10 vezes y, 10y. Aqui é só x e y, então vão ser duas igualdades que a gente vai precisar resolver. Primeiro essa, depois a do y, sempre igual ao número sem a incógnita, sem a letra. O 3 aqui vai precisar passar dividindo, vamos passar dividindo. 360 dividido por 3, 120. Aqui o 10 vai passar dividindo. 360 dividido por 10, fica fácil, se cortar o zero, 36. Ele pede o valor do x menos y, ou seja, ele quer 120 menos 36. No caso, 84. Ok, pessoal? Esses são os números diretamente e inversamente proporcionais. Obrigada, até a próxima.